Olá, meu nome é Renata Pinotti, dando sequência a essa série A Doença como uma Mensageira da Alma, quero trazer hoje uma reflexão sobre as doenças ginecológicas. O que eu compartilho hoje com você é baseado no trabalho que eu venho realizando há muito tempo com mulheres, tanto das mulheres que eu atendo, no estudo comigo mesma, no meu corpo, e com relação a esse trabalho que eu desenvolvi chamado Mulher Fonte de Amor e Nutrição. Lembro aqui que eu não sou ginecologista e eu não tô aqui para questionar do ponto de vista médico, né, todo o olhar para essas enfermidades e toda a necessidade do tratamento médico em muitos casos, né? E sim para trazer uma reflexão sobre outros aspectos não físicos, complementares, né, à abordagem da medicina. As enfermidades ginecológicas, de uma maneira geral, elas trazem uma reflexão para a mulher sobre a sua questão com o feminino. Pode ser com relação aos exemplos que ela tem, as imagens que ela tem dentro de si sobre o que é ser mulher, né? Quais são suas referências femininas, o que ela rejeita, na verdade, em si, do seu feminino, e também os aspectos masculinos que nos constituem, porque todos nós somos constituídos, né, pelo aspecto feminino e pelo aspecto masculino, tanto homens quanto mulheres. O meu masculino interno, ele é representado pelos homens que eu tenho como referência. Então, como eu vejo os homens? Como eu vejo meu pai, como eu vejo meu avô, como eu vejo os meus tios, essa imagem que eu tenho dentro de mim sobre o masculino vai moldando, né, esse masculino dentro. E, geralmente, o que oprime o nosso feminino não são os homens, mas sim a forma como eu os vejo. É o meu masculino interno. A Clarissa Pícolas Estés, que escreveu aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, que é uma bíblia para nós mulheres, que ele trabalha profundamente a nossa psique através dos arquétipos que constituem, né, a nossa psique, na construção desse feminino saudável. Ela traz o conto do Barba Azul, que eu até trouxe um áudio de um texto que eu escrevi, que também está aqui no canal, chamado Despedaçar de Pétalas. Nesse conto, na leitura junguiana dela, ela traz que o Barba Azul é o predador interno da nossa psique. Esse aspecto faz parte de todas nós mulheres. Em determinados momentos, se eu estou paralisada diante disso, eu posso convidar para entrar um homem que está identificado com esse aspecto também. E aí eu vivo a experiência concreta para eu poder enxergar o que está dentro de mim. Isso não é tirar a responsabilidade dos homens, e sim nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas também, pelo que a gente vive, né? E pelo que eu escolho deixar entrar ou não. Qual é a capacidade que eu tenho também de dar limite e de dizer não para uma situação e para pessoas, né, que não estão sendo saudáveis para mim. Quando eu não consigo dizer não para algo fora, o meu corpo grita esse não de algum jeito, né? Então os sintomas, eles também podem ser esse não que a minha voz cala. Então muitas vezes as mulheres manifestam sintomas ou enfermidades ginecológicas como crescimento de fungo, como candidíase, né, vaginoses, e são tantos sintomas comuns que a mulher de alguma forma consegue dar um limite, dizer não, quando ela não consegue expressar esse não. Algumas outras enfermidades, como a endometriose, que vem crescendo muito entre as mulheres, na minha experiência, observação e estudo, ela também traz um conflito com esse masculino. Porque o útero é o nosso centro de força. Ele é o nosso órgão feminino, que é quase a nossa bússola interna. Ele é nosso santo graal interno.
Então, quando eu tenho uma dor no meu útero, né, isso representa o quanto ele está sendo oprimido. O quanto o meu masculino interno oprime a expressão do meu feminino. Por medo de ser mulher, por crenças muitas vezes que nós carregamos, que ser feminina é ser fraca, é ser vulnerável e ser cíclica é ser fraca, que eu não posso ser mulherzinha. O quanto eu rejeito mulheres que cuidam dos filhos, que vivem a maternidade, porque eu acreditei que eu só vou sobreviver e ser forte se eu for quase um homem na vida. Se eu achar que eu tenho que lutar de igual, medindo força com esse homem. Muitas de nós, e eu me incluo nisso, eu também, acreditei por muito tempo que eu tinha que competir por esse lugar. E quando eu me percebi, eu estava brigando pelo lugar dos homens e não pelo meu lugar. Homens e mulheres são diferentes. Nós não somos iguais. E assim nós somos complementares. Assim nós somamos. Só que se a gente quiser brigar de igual, eu tô negando o meu feminino. O aspecto da guerreira é um arquétipo do feminino. Isso não é ser homem, né? Só que se eu tô com esse arquétipo, se eu tô muito identificada nesse arquétipo, eu posso passar a vida toda de lança e escudo na mão. Até quando não precisa. Uma coisa é eu saber manejar uma lança e um escudo. Outra coisa é eu viver com eles em punho. Pronta para um ataque, mesmo quando ele não existe. E aí eu não incluo as outras partes do meu feminino. Porque eu tenho medo de baixar essa guarda. E aí eu tô em desequilíbrio interno. Porque eu não consigo expressar as outras partes que também me constituem. Que também são femininas e fazem parte de mim. Nós somos cíclicas. E a nossa força, ela tá na vulnerabilidade. Em acessar essa vulnerabilidade e me permitir ser, sentir e expressar o amor. A nossa forma de resolução de conflito é diferente da do homem. Não é melhor e nem pior. Só que se eu brigo contra isso e acho que é só dessa forma que eu vou sobreviver e entro em competição, eu também entro em competição e conflito com esses aspectos dentro de mim. E assim, eu não expresso as formas como o meu corpo expressa o feminino. Então, esse sangue, ao invés de ir embora, ele retorna, ele reflui e vai se depositando em outros órgãos, inclusive. Tecidos de endométrio vão se depositando em outros órgãos, que é a endometriose, né? E tantos outros nomes também decorrentes disso. E isso vai gerando dor sempre que eu vou sangrar, sempre que eu vou menstruar, que a menstruação me lembra todos os meses que eu sou mulher, dói. Dói lembrar que eu sou mulher. Como entrar em equilíbrio com essas forças dentro de mim? Quando eu olho para esses aspectos, quando eu consigo, pelo olhar da constelação, deixar o conflito dos meus pais com eles. A relação de casal dos meus pais não cabe a mim. A relação de casal dos meus avós, dos meus tios, não tem nada a ver comigo. E isso não é dar de ombro ou abandonar. Isso é respeito. Quando eu respeito as escolhas dele, que eles são grandes, autônomos, fortes e capazes de lidar com as suas próprias dores. Quem sou eu, a filhinha? Uma criança diante de um adulto? Como uma criança pode resolver o problema dos pais? Já parou para pensar? Mas a gente muitas vezes acredita que sim, que a gente pode, né? E aí quando eu entro no meio do conflito deles, é como se eu tivesse que escolher um lado. Se eu escolho a minha mãe, eu fico contra o meu pai.
E aí eu passo a olhar para ele pelos olhos dela. Então eu tô vendo um homem, não mais um pai. E o meu pai não é o marido da minha mãe. Porque com cada pessoa que a gente se relaciona, a gente instaura uma dinâmica a partir do lugar que eu me relaciono. Então eu não sou a mesma pessoa com a minha mãe, com os meus clientes, né, com os meus irmãos, com amigos, porque com cada pessoa eu tenho uma dinâmica e vai aparecer uma parte minha. Eu tenho um papel diferente. Assim é o seu pai com você, com seus irmãos, vocês não têm o mesmo pai, né? Assim é seu pai com a sua mãe com o seu pai. Então eles podem não ter conseguido ter uma relação de casal saudável. Isso não significa que eles não sejam bons pais. Só que se eu tomo a dor de um deles, eu perco o outro. E se eu sinto que eu não posso amar o meu pai e a minha mãe de forma igual, é como se eu não pudesse expressar tudo que veio deles, que tá dentro de mim, em todo o meu DNA. E aí esse conflito acontece dentro de mim. E nós mulheres expressamos muito esses conflitos nos nossos órgãos, principalmente, né, na mama, no útero, no ovário, assim como tantos outros sintomas, né? Eu não quero aqui trazer nenhuma certeza absoluta e nem falar, olha, é isso, de forma alguma. Até porque saúde é algo extremamente complexo, né? E os sintomas, eles surgem como uma pista de onde a gente descarrilhou, saiu do trilho, desse caminho em direção à saúde. Então ele mostra o que eu tô fazendo comigo internamente, que eu nem percebo, né? Isso trazendo outros aspectos não físicos, né? Porque existem enfermidades que é só assim, faltou um nutriente, eu reponho, né? Contraiu uma bactéria, né? Preciso de um medicamento em determinado momento. E pode ser só físico e pontual. Só que existem enfermidades complexas que trazem outras causas. E é para essas que eu tô olhando quando eu compartilho tudo isso com você. Então é uma reflexão, tá? Não é uma imposição de verdades. Veja se isso faz sentido para você, traga essa reflexão para você. Como você olha para o seu corpo, como você olha para o seu feminino, né? Como você expressa o seu feminino na vida. O que é ser mulher para você? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais!